Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o professor Thomas Siqueira, que vai conversar com a gente sobre o tema da reforma da Previdência. Este tema tão complexo que tem gerado muitas dúvidas e questionamentos. Seja bem-vindo, Thomas. Professor, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. E tratar, desse assunto que tem sido dúvida para milhões e milhões de brasileiros, né? Quem de nós, nunca ouviu falar da reforma da Previdência, no ônibus, quando vai para o trabalho, no metrô, na rua, em todo lugar a gente escuta falar da reforma da Previdência. E eu gostaria de começar perguntando, Thomas, o que é a reforma da Previdência? Facilite esse entendimento aí para o nosso telespectador. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Assim como todos os brasileiros, eu também fiquei muito interessado em entender a proposta. Então, eu busquei informações, busquei na fonte com a própria PEC. E antes de falar da reforma da Previdência, eu tentei entender o que era a Previdência. E a primeira pessoa que pensou em um sistema de aposentadoria foi em 1880, na Alemanha, o chanceler alemão Otto von Bismarck. Ele viu que os trabalhadores não tinham condições, quando eles não tinham mais como trabalhar, e ele disse, os trabalhadores ajudam um pouquinho cada um e a gente ajuda essa pessoa que não tem mais condição de trabalhar. Essa mesma ideia chegou no Brasil em 1923 e ajudava apenas os ferroviários. Hoje, a gente está tendo que trabalhar com uma reforma desse sistema, que parece que desatualizou. E essa reforma, então, que tem sido discutida, ela é realmente necessária, Thomas, ou é algo que os políticos inventaram, que os especialistas estão falando? Ela realmente precisa acontecer? Ela é tão importante quanto uma reforma que a gente faz em casa, quando o banheiro está com um vazamento, ou quando a gente precisa resolver um problema na parede. Então, a gente precisa corrigir alguma coisa que está errada. É assim que eu enxergo. Então, a princípio, a sensação que a gente tem é que vai dar transtorno, que vai quebrar, que vai sujar, mas a gente precisa fazer para não piorar o problema. Então, é uma reforma muito importante. É interessante você fazer essa comparação até para as pessoas entenderem, né? Quando a gente fala de reforma, tudo na vida precisa de reforma, né? Se a gente tem um carro, precisa de manutenção. Se a gente tem uma casa, precisa de manutenção. Tudo a gente precisa estar constantemente reformando, atualizando. E a Previdência é algo que realmente tem sido defasada, no nosso país e precisa de reforma. Agora, Thomas, existem algumas ideias, que têm permeado aí nos nossos ambientes de que a reforma da Previdência ela prejudica as pessoas mais pobres. Então, você começou falando de aposentadoria. O que as pessoas têm ouvido falar é que eu vou demorar mais tempo para aposentar, eu vou ter que trabalhar mais, já trabalhei tanto na minha vida e pode ser que eu ainda vou ter um valor muito pequeno para receber. Então, eu que sou pobre, eu vou ser muito prejudicado por essa reforma. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Existe muita confusão hoje com vários temas relacionados à Previdência. As pessoas misturam auxílio com assistência, com aposentadoria, com pensão. Não entende, às vezes, em qual categoria que ela se ajusta. Quando a gente diz INSS, muitas pessoas já sabem aonde que elas se encaixam já. Então, o INSS no Brasil foi fundado em 1990, está para completar 30 anos. Fernando Collor implementou esse sistema. E se a gente parar para pensar, em 1990 a gente tinha um outro Brasil. Não tinha internet, as pessoas viviam um pouco menos, as pessoas tinham bem mais filhos. Na realidade que a gente vive hoje, essa reforma ela é realmente necessária. As pessoas que dizem, poxa, mas eu já trabalhei tanto, como é que fica? É importante entender que o sistema que a gente tem hoje, ele é um sistema de repartição. Então, as pessoas dão dinheiro e esse dinheiro ajuda quem está aposentado, quem precisa de auxílio. Só que menos pessoas trabalhando, menos dinheiro chega no fundo público e menos pessoas recebem ajuda. Se a gente não reformar, todo mundo vai ser prejudicado. O pobre, o aposentado, que é hoje aposentado, a pessoa que está esperando para aposentar. Se a gente não fizer essa reforma, aí realmente as pessoas vão ser muito prejudicadas. Então, quando a gente fala então da reforma, todo trabalhador, tem uma retenção lá no valor que ele ganha, tal, e fala assim, nossa, mas é muito dinheiro que eu estou contribuindo.
Então, eu já faço essa contribuição e corre o risco ainda de, quando eu ficar bem mais velho, não tiver força, eu não vou ter mais condições de receber nada. Então, para isso que nós precisamos dessa reforma, para todo esse dinheiro que está sendo investido ali na Previdência, ele seja retornado para quando nós nos aposentarmos. Né? Então, isso é algo que a gente precisa de entender. Mas a gente escuta ainda pessoas falando assim, eu não vou me aposentar mais, eu me conformo que agora, quando eu fizer uma certa idade, eu vou ter que arrumar uma outra coisa, continuar trabalhando, porque por esse novo sistema que é falido, as coisas não vão acontecer. Isso. O que você tem para falar sobre isso? Essa questão de aposentadoria, no mundo inteiro, é discutido. No mundo inteiro, esse problema existe. As pessoas trabalham, contribuem, chega um momento em que elas querem descansar. Nós temos exemplos como Portugal e Grécia, que não fizeram a reforma e o país quebrou, faliu. Nem quem estava aposentado, nem quem estava para aposentar tinha dinheiro para ajudar. Né? Margaret Thatcher diz que o problema é que, em determinado momento, o dinheiro dos outros acaba. E o sistema que a gente está funcionando hoje, ele depende das pessoas que trabalham para ter dinheiro para os que estão aposentados. É o sistema de repartição. Esse sistema precisa de uma reforma. Quer ver um exemplo interessante? Hoje, um político, ele consegue se aposentar por tempo de contribuição e ganha, em média, uns 20 mil reais, 20, 25 mil reais. Um político recebe um pouco menos, na faixa de uns 16 mil reais. O trabalhador comum, que contribui para isso, quando ele aposenta, ele só tem direito a R$1.000, R$1.200. A reforma traz, por exemplo, um teto para todos os poderes. Para o trabalhador comum, para o juiz, para o político, e todo mundo vai ter o mesmo critério. Então, a gente vai, com essa reforma, melhorar as desigualdades, melhorar algumas irregularidades com o tempo, coisas que a gente compra um sapato bonito e gosta dele, ele envelhece, fura, a gente tem que trocar o sapato. Não adianta falar, não, mas esse sapato tá bom. Não tá. Está na hora de arrumar o sapato, senão a gente vai começar a andar descalço daqui a pouco. Você tocou num ponto que é a questão de privilégios, né? Nós realmente temos aposentadorias absurdas se comparadas, né, à média do trabalhador brasileiro. E as pessoas precisam entender de que muito desse segmento privilegiado tem uma tendência, sim, de se levantar contra a reforma, de colocar uma série de restrições com essa reforma. Dói mais no bolso deles, né? Exatamente. Então, quem quer o fim de privilégios. Então, o interesse é da maior parte da população brasileira. Por isso que nós precisamos, de muitas vezes, de ficar ouvindo alguns comentários, algumas coisas assim que a gente ouve, né, pela grande mídia, e a gente precisa de refletir, será que isso realmente procede? Então, são muitos os privilégios, né? É absurda aí a quantidade de pessoas que têm salários, né, de valor acima de 20 mil reais. Isso de aposentadoria. Quem paga é você e eu. Né? Somos todos nós que pagamos essa... Eu também. Exatamente. E, Thomas, o que você poderia dizer para os nossos telespectadores sobre o fim da aposentadoria por tempo de contribuição? Olha só. Antigamente, as pessoas viviam menos após a aposentadoria. Hoje elas vivem mais, elas têm um tempo maior de vida. O meu avô está com 82 anos e está em forma, está ótimo. Isso, na época dele, uma pessoa com 80 anos era raro. A expectativa de vida era diferente. A expectativa melhorou. Então, as pessoas conseguem trabalhar um pouco mais. É aquela história do sapato, é aquela história do banheiro. Quando o sistema fica obsoleto, fica velho, começa a dar defeito, a gente precisa atualizar, precisa corrigir o que está errado. Então, hoje, uma pessoa com 50 anos, ela está em plena saúde, ela consegue trabalhar. Uma pessoa com 60 anos, talvez não. Então, para essas pessoas, a gente vai ter que ajustar. E a reforma da Previdência busca consertar o que está errado, resolver desigualdades, para ficar um sistema mais justo e mais igualitário. É importante lembrar que é uma proposta de emenda à Constituição. Não é uma lei que a gente bate o martelo e pronto. Ela está em discussão, e é interessante essa discussão. É interessante que as pessoas busquem se informar, busquem a verdade. Como cristãos, a gente não busca a verdade na Bíblia. Por exemplo, em Deuteronômio 17, versículos 14 a 20, a Bíblia nos diz como um rei deve ser. Em Provérbios 29, 4, nós percebemos que o amigo de impostos destrói um país. Então, o que nós queremos? O que a Bíblia nos diz? Vamos reduzir os impostos. Ninguém quer ficar pagando carga, ninguém quer ficar... Então, como que o cristão enxerga a política é muito importante. A gente tem que ter uma opinião formada
E nós não podemos formar uma opinião sem estudo, sem correr atrás, sem buscar essas informações. É importante trazer a questão da palavra de Deus, que é o centro, né, da nossa vida, onde nós temos todas as respostas e para todas as esferas, né, da existência. Porque a Bíblia, você trouxe aí o exemplo de Provérbios, que fala que um país que ele exagera ali nos impostos, ele está fadado à falência. Né? As pessoas não aguentam mais impostos. E para a gente sustentar privilégios, para a gente ficar sustentando grandes salários, né, de aposentadorias, nós precisamos de mais impostos. O dinheiro ele não vai aparecer do nada. Então, é importante perceber como que a Bíblia ela trata desses assuntos também. Né? A gente sempre fala aqui no programa, Thomas, que sob uma perspectiva de leitura bíblica, muitas vezes só espiritual. Sendo que a Bíblia fala muito sobre política, né? Sobre o exercício do governo, sobre economia, fala sobre saneamento básico, saúde, beleza, maternidade, engenharia, agricultura. A Bíblia ela é um manual, né? para todos nós. Mas eu queria também agora entrar na questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, né, que está tendo uma grande polêmica quanto a essa questão. Eu queria que você explicasse, né, o que o BPC, o que muda com a aprovação da reforma da Previdência nessa questão. O benefício de prestação continuada, BPC, ele prevê aquelas pessoas que não conseguem contribuir, idosos, deficientes. Sabia que a Bíblia fala da Previdência? No Novo Testamento, Paulo escreve uma carta a Timóteo, e ele diz assim, no capítulo 5, versículo 5 de 1 Timóteo, ele diz, cuide das viúvas, verdadeiramente viúvas. Então, assim, a Bíblia nos mostra que quando uma pessoa precisa de assistência, precisa de ajuda, e ela não tem mais ninguém para recorrer, é nosso dever como cristão ajudar. Mas quando a gente tem um familiar que pode ajudar, primeiro a gente busca ajuda na família. O BPC é uma forma, dentro do sistema da Previdência, que busca ajudar essas pessoas que precisam de assistência, que não conseguiram contribuir. O BPC tem gerado muita discussão hoje, porque houve uma mudança. O que vigora hoje é que, a partir dos 65 anos, um idoso recebe um salário mínimo de ajuda, R$1.000. A proposta é que, a partir dos 60 anos, ele receba R$400 por mês. A gente fala assim, poxa, reduziu. Reduziu, verdade. De 1.000 para 400, reduziu, mas antecipou. Às vezes uma pessoa idosa precisa de R$400 com 60 anos e vai ajudar muito mais do que esperar até os 65 para receber 1.000. O ministro Paulo Guedes, que montou a equipe econômica, disse que quando isso foi apresentado para ele, ele falou assim, vocês estão aumentando R$30 mil por idoso? Quer dizer, a proposta pede mais dinheiro para pessoas em assistência, pessoas que precisam realmente. E é dito para as pessoas que elas vão ser prejudicadas, que elas vão receber menos. Se a gente fizer as contas no papel, dá em torno de R$30 mil por pessoa na assistência. Quer dizer, eu busquei informação e eu convido a todos que estão assistindo, você, eu vou continuar pesquisando para que a gente saiba do que se trata. Não ficar ouvindo comentário, não ficar ouvindo uma coisa que a gente lê. Vamos buscar, como a gente busca na palavra de Deus, para a gente saber o que Deus diz para a gente procurar saber também se o que é dito para a gente é verdade. A Bíblia nos diz, busca a verdade e retém o que é bom. Então você vai ouvir muita coisa. Retém o que é bom, busca a verdade, que se a gente orar a Deus e pedir para Deus nos instruir, para Deus nos mostrar o caminho, Ele nos mostra. E é isso que eu espero que eu peço a Deus, eu sempre oro a Deus e falo, me mostra se essa reforma é boa ou ruim para mim, porque eu quero aposentar, para os meus filhos, que eu quero ter filhos e quero que eles se aposentem, quero que eles tenham um Brasil melhor que o que eu tenho hoje. Eu acho que, assim, o nosso dever como cristãos não é só ir na igreja, ouvir a mensagem e ter uma Bíblia na estante de casa. É viver como um cristão no dia a dia. E isso passa pela política, isso passa pelas reformas que o Brasil precisa, isso passa por tudo na nossa vida é importante. Que a gente busque a verdade e que a gente tente entender os assuntos que são importantes para a nossa vida, como a reforma da Previdência. E quando a gente pede esse discernimento, né, Thomas, para o Espírito Santo, né, essa revelação, e Deus ele nos dá entendimento de tudo isso que a gente está ouvindo, discernir isso, ver se isso tem fundamento bíblico, será quem que vai ser prejudicado, será que é um sistema que vai prover injustiça, será que é um sistema que vai conceder mais privilégios ou não? Será que vai levar em conta o trabalho das pessoas, né, todo trabalhador brasileiro ao longo de tantos anos que se dedicou ali de sol a sol, com muito sacrifício para que as coisas aconteçam? Então,
Quando a gente fala, né, a partir de uma perspectiva de reforma, fundamentação bíblica ela tem a ver de conhecer os princípios da palavra. Saber se os princípios ali, né, a base desses princípios, elas estão sendo contempladas, né, na reforma. Senão nós vamos ficar discutindo, como a gente conversou em alguns outros programas sobre cosmovisão cristã, a gente é cristão, mas age de uma maneira totalmente anticristã, né? A nossa lente para interpretar o mundo, ela não é uma lente cristã. E a gente precisa dessa lente para realmente entender a reforma da Previdência como qualquer outra esfera, né, de sociedade. E, Thomas, eu gostaria, né, de agradecer. Você trouxe até um material, né, de que você tem dedicado para estudar a reforma, né? Pode até mostrar para... Olha só que interessante. Eles dizem que foi mal divulgada, né, a reforma da Previdência. Eu acho que o Ministério da Economia fez o trabalho dele direitinho, colocou o diagnóstico, colocou os problemas, e eu imprimi e falei assim, eu sou professor, e como professor eu quero aposentar um dia, eu quero ser pai, meu sonho é ser pai, eu quero que meu filho tenha um Brasil melhor do que o que eu tive. E eu acho que, assim, estudando, a gente consegue entender a verdade. Pedindo para Deus, Ele nos guia. Thomas, eu quero agradecer muito pela sua contribuição, né, por esclarecer um tema tão difícil, às vezes, de entender, tão controverso, mas que, né, tanta mentira circula por aí. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente é a integrante do GAP, Miriam Caetano, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Seja bem-vinda, Miriam. Qual é a pergunta de hoje? Olá, Carlos. Olá, pessoal do Conexão GAP. É um prazer estar novamente aqui com vocês. A nossa pergunta de hoje vem de Brasília e quem enviou foi Luana Matos. A Luana pergunta: sou servidora pública e tenho trabalhado há anos como voluntária na associação do meu bairro com trabalhos sociais, mas não tenho visto mudanças substanciais. Sempre tive a convicção que este trabalho voluntário é o chamado de Deus para mim, mas agora estou na dúvida e me sinto desestimulada, pois não tenho tido vitória. Será que esse é mesmo meu chamado? Luana, essa pergunta me faz lembrar da história do Antigo Testamento, que está no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 13, versos 14 a 18. O profeta Eliseu disse para o rei Joás pegar um arco e algumas flechas. Então Eliseu disse, atire a flecha. Joás atirou. Depois Eliseu disse, agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus irou-se com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim, teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora, você será vitorioso apenas 3 vezes. Luana, eu creio que muitos de nós ouvimos Deus dizer, pegue as suas flechas e atire. Mas assim como o rei, nunca ouvimos a ordem, pare de ferir o chão. Simplesmente paramos antes de terminarmos. Paramos antes de Deus terminar. Fazemos nossas tentativas, mas a verdade é que ainda temos forças, fé e possibilidade de continuar, de avançar. Seja forte e corajosa. Não desista. Não pare porque ainda não viu a vitória. O nosso chamado não é pautado pelas vitórias ou fracassos, mas pela nossa obediência. Todos nós temos uma aljava cheia de flechas. Você pode arriscar todas essas flechas, escolhendo viver até não restar nada mais para dar. Ao contrário do que o rei Joás fez, somos chamados a atirar até a última flecha. Então é isso, Luana. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também pode participar do GAP Responde. É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @GapUnec, e enviar um direct para a gente com a hashtag GapResponde. Até mais! Miriam, muito obrigado pela sua participação.
E mais uma vez, nosso programa, como gosta de levar muito conhecimento para você, não poderia faltar a nossa dica GAP do dia. E dessa vez, quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Ana Luísa Guimarães. É com você, Ana. Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso quadro Dica GAP. Esse quadro que traz para você diversas sugestões de leitura, filmes, cursos, palestras que certamente irão edificar a sua caminhada cristã e cidadão. Bem, o livro de hoje é Justiça e Esperança, de Dionísio Pipe. Neste livro, o autor nos fala como Deus faz justiça através de pessoas e instituições e como ele utiliza de instrumentos humanos e históricos para realizar o seu querer. O autor nos traz a história dos profetas e como as suas habilidades e características dadas por Deus foram fundamentais para que o propósito de proclamação do Evangelho se cumprisse e concretizasse. Nessa obra, Dionísio também aponta os inúmeros desafios de cada profeta. Bem, o autor traz uma perspectiva interessantíssima das realidades daquela época, trazendo pontos importantes para a nossa atualidade e para os dias de hoje. Repetindo então, a nossa dica GAP de hoje é o livro Justiça e Esperança, de Dionísio Pipe. Até mais! Espero que tenham gostado da nossa dica GAP de hoje. Valeu, Ana, muito obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora eu quero fazer uma reflexão sobre a passagem bíblica de Provérbios 21, 20, que diz assim: Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Eu gostaria também que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 6, do versículo 7 ao versículo 8. Fala o seguinte a respeito das formigas. Elas não têm chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda armazenam sua provisão no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. São dois versículos que Salomão ele traz de uma maneira muito sábia, quando ele fala que nós precisamos de guardar aquilo que a gente ganha para que nós não possamos passar por necessidades. É um versículo muito simples, mas que tem tudo a ver com o tema que nós discutimos hoje sobre a reforma da Previdência. A Previdência ela tem a ver com poupança, é eu guardar parte daquilo que eu ganho para que não me falte quando eu não tiver mais forças, já estiver avançado em idade e não conseguir mais trabalhar. Isso é uma atitude sábia que nós precisamos sempre prezar por ela. Da mesma forma, nós, enquanto cidadãos, nós precisamos ter essa consciência não só da previdência vinculada ao Estado, mas nós precisamos reservar parte daquilo que a gente ganha para que nós possamos executar novos projetos, para que nós possamos tirar férias, para que possamos fazer coisas que muitas vezes nós sonhamos, mas não conseguimos por não poupar. Existem pessoas que, hoje, por exemplo, podem ganhar um salário mínimo e o sonho é um dia ganhar R$2.000, R$3.000. E falam assim, quando eu ganhar 2.000, quando eu ganhar 3.000, aí sim eu vou estar realizado financeiramente. E quando elas passam a ganhar esse salário, novamente elas se endividam e falam assim, quando eu estiver ganhando 5.000 ou 10.000, aí sim eu estarei bem. E se elas ganham também 10.000, elas gastam tudo que têm e não poupam nada. E muitas vezes pessoas que recebem muito menos conseguem regrar a vida de uma maneira bem diferente e ainda assim poupar para executar novos projetos. Perceba que tudo está, a centralidade da mensagem está lá quando Salomão fala que nós precisamos sim o sábio ele armazena, ele guarda para que não possa ter falta, nas suas reservas. E da mesma forma, quando a formiga, enquanto ela é verão, que ela tem força, ela trabalha para que no inverno, quando ela não tem mais condições de trabalhar, não falte alimento.
Precisamos refletir nessa palavra, de maneira que nós possamos entender como tem sido a minha vida e a sua vida financeira. Será que nós tínhamos prezado? Será que nós tínhamos sido tão consumistas, consumindo coisas que muitas vezes nem necessidade temos? Ou será que temos entendido o propósito da poupança? Este é um princípio que vai nos garantir não só uma aposentadoria mais tranquila, mas também passar por situações difíceis sem passar um sufoco financeiro. É importante que você se organize financeiramente, assim como Salomão já nos advertiu há milhares de anos atrás. Que Deus possa te abençoar e eu espero você no nosso próximo Conexão GAP, sexta-feira, às 21h30. Deus abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.